Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente pegou um texto bem clássico, né? O livro 1 da Imitação de Cristo de Tomás Kempis. E hoje o foco é o capítulo 2, do humilde pensar de si mesmo. A nossa ideia aqui é simples, desvendar o que ele diz sobre humildade, sobre autoconhecimento, de um jeito assim, bem claro para todo mundo. Exato. E olha, esse capítulo vai fundo, viu? Não é só sobre ser humilde no jeito comum de falar. Kempis aqui desafia a gente a pensar no valor do próprio conhecimento. Para ele, a sabedoria de verdade não está só em acumular informação, sabe? Tá mais em como a gente se vê, como isso afeta a nossa relação com Deus, com os outros. Vamos analisar isso melhor. Perfeito. E ele já começa com uma imagem forte, né? Comparando o nosso desejo natural de saber as coisas com a necessidade do temor de Deus, que, pelo que entendi, não é bem medo, né? É mais uma reverência. Isso, uma reverência, um respeito profundo pela grandeza divina. É bem isso. Ele chega a dizer que um camponês simples, mas que serve a Deus, é melhor, agrada mais, do que um filósofo super inteligente que estuda as estrelas, mas, tipo assim, esquece de olhar para si mesmo. O autoconhecimento de verdade para Kempis leva a gente a se ver com mais realismo, talvez até um certo desprezo por si, e a não dar tanta bola para os elogios. E a chave para isso tudo? A caridade. Certo. E o que seria exatamente essa caridade aqui no texto dele? Olha, fundamentalmente é o amor em ação. Amor é Deus e ao próximo, que aparece nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Porque sem essa caridade, Kempis é radical. Ele questiona para que serve saber tudo no mundo. Ele sugere que, no fim das contas, o julgamento divino vai olhar para as nossas obras, para o que a gente fez, não para o tanto que a gente estudou. Então, se avaliar com honestidade vale mais do que o aplauso de fora. Faz sentido. E isso conecta com o alerta dele sobre o desordenado desejo de saber, né? Ele chama isso de distração, até ilusão. Muita gente querendo parecer sábia. Sim, mas aí ele pergunta: para quê? Se esse conhecimento não serve para a alma, se não aproxima de Deus, acaba sendo inútil, né? O foco tem que ser outro: a vida interior, a busca pela salvação. Ele diz que uma palavra boa que conforta às vezes vale mais que um monte de discurso complicado. É interessante pensar nisso, na intenção por trás da busca pelo conhecimento. Exatamente. Essa é a questão central para ele. Se a gente busca saber só por vaidade, para impressionar os outros, para ser admirado, aí, espiritualmente falando, esse saber perde o valor. Kempis valoriza muito mais a simplicidade, sabe? Uma consciência limpa, palavras que realmente signifiquem algo. Isso traria mais paz, mais confiança em Deus do que ficar exibindo erudição. É uma tensão clara, né? Entre o intelecto e a alma. Entenda essa tensão. Mas, assim, na prática, como que a gente distingue? Quer dizer, quando a busca por saber é boa e quando vira só vaidade, ele dá alguma pista? Ele não dá uma receita de bolo, não. Mas a pista tá nos frutos, sabe? Esse conhecimento te leva para a humildade ou para o orgulho? Te leva a amar mais, a ter mais caridade ou te deixa indiferente aos outros? E ele aprofunda isso dizendo que quanto mais a pessoa sabe, mais rigoroso vai ser o julgamento se a vida dela não for coerente com esse saber, se não for santa. O conselho dele é: não se orgulhe do que você sabe. Pelo contrário, reconheça o quanto você ainda não sabe, a sua ignorância. E essa parte de reconhecer a ignorância parece bem central mesmo. Ele fala para a gente não se julgar superior aos outros, mesmo que pareçam saber menos, né? Sim, isso é o coração da humildade intelectual para Kempis. É crucial a gente reconhecer os nossos limites. E ele vê a comparação com os outros como um erro básico, porque, né, sempre vai ter alguém que sabe mais ou que é mais virtuoso em algum aspecto. Para ele, a utilidade de verdade do aprendizado seria não ficar buscando reconhecimento. Seria até desejar não ser conhecido, que, vamos combinar, é bem contra a nossa cultura hoje, né? Totalmente contra. E aí o capítulo chega num ponto alto, né? Dizendo que o estudo mais útil de todos é se conhecer e se desprezar. Se considerar nada e pensar bem dos outros. Isso seria o sinal da grande sabedoria. E mesmo quando a gente vê os erros dos outros, a instrução é clara. Não se ache melhor. Somos todos frágeis. Essa é a essência. É uma autoavaliação, assim, radicalmente honesta.
que abraça a nossa fragilidade e evita completamente julgar o outro. É um chamado constante para a gente focar na nossa própria condição espiritual, sabe? Sem ficar se comparando, sem se exaltar. E para mostrar como essa humildade funciona na prática, Kempis usa aquele exemplo famoso de São Francisco, né? Ah, sim, é um exemplo muito forte. Conta a história que um frade, o Frei Rufino, perguntou para São Francisco o que ele pensava de si mesmo. Imagino a curiosidade do Frei Rufino. E a resposta. Surpreendente, né? Francisco respondeu que se via como o maior pecador de todos e o servo mais inútil de Deus. Uau! Forte. Mas como assim? Como ele justificou isso? Então, o Frei Rufino também estranhou e perguntou. E Francisco explicou. Ele disse que se Deus tivesse dado as mesmas graças que deu para ele para qualquer outra pessoa, essa outra pessoa teria sido muito mais grata. Teria servido a Deus muito melhor. E ainda completou dizendo que se Deus tirasse a sua proteção, ele, Francisco, seria capaz das piores coisas. Isso mostra bem a profundidade da humildade que Kempis admira. Entende? É reconhecer que tudo que a gente tem de bom vem de Deus. E que a nossa inclinação para o erro está sempre ali. É constante. Entendi. Então, resumindo, o que a gente tira disso tudo é um desafio, né? Esse capítulo desafia a gente a repensar nossa busca por conhecimento, nossa autoimagem e propõe a humildade, a consciência da nossa fragilidade, não como fraqueza, mas como o caminho para a sabedoria de verdade, por uma proximidade maior com Deus. Exato. E fica a reflexão, né, no mundo que valoriza tanto o saber, a autoconfiança, o parecer bem, como que a gente pode cultivar esse humilde pensar de si mesmo, de um jeito autêntico no dia a dia. A própria oração, que é citada no material original, pedindo a Deus humildade e obediência, já sugere que não é só um esforço nosso, né? É uma graça que a gente precisa buscar ativamente. Bom, queríamos agradecer muito a companhia de todos nesta análise. Foi uma conversa profunda, né? Para continuar explorando essas ideias com a gente, considere seguir o nosso espaço aqui. Assim não perde as próximas discussões. E se essa conversa trouxe algum valor, ajudou a pensar, um gostar ajuda muito. Ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo também. Ah, e ativar as notificações é bom para saber logo quando as novas análises saírem. E só uma última coisinha. Ouvir a gente conversar aqui é ótimo para pegar as ideias principais, claro. Mas nada substitui a leitura do texto original, né? Para quem sentir esse chamado para mergulhar mais fundo na imitação de Cristo, o livro completo tem uma riqueza que, nossa, é incomparável. A gente deixou um link para quem quiser adquirir o livro lá nas notas, na descrição desta discussão, tá bom? E a nossa análise do próximo capítulo já está no forno. Estará disponível em breve. Até lá!